Muito bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho. Como diriam Muito bom os dia para você, repórteres de Milton esporte. Como é que é? O Brasil se apresenta hoje em Eu gosto Teresópolis. dessa cantadinha. Bom dia, PVC! Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Conte Tudo do bem? jogo de ontem, gostou? Gostei. Acho que o Brasil mostrou uma vocação. Primeiro é importante separar as coisas, tá? Assim, muita gente assim, o Brasil bateu no pior time das eliminatórias. Claro que é verdade. Verdade. Mas ontem era o primeiro dia do resto de nossas vidas. Ou seja, ontem, como o Brasil já. Voltei lá para os anos 80, né? Claro. Tá bom. Porque, assim, é o time que. É o primeiro jogo preparatório de verdade para a Copa do Mundo, levando em consideração que o Brasil já estava classificado e o Chile já está eliminado. Virou um amistoso de luxo. E esse amistoso de luxo deixou sinais muito contundentes do que o Ancelotti quer. Uma seleção que ataque, que asfixia o adversário na marcação por pressão. Deixou alguns defeitos que precisam ser corrigidos. Depois dos 15 minutos, até sair o primeiro gol com 36, o Brasil ficou um pouco ansioso para acertar a hora de subir a marcação. Então, em vez de desarmar, fazia falta no campo de ataque. Mas a intenção está clara, subir marcação, pressionar o adversário, recuperar a bola mais perto do gol, chegar ao gol, ter posse de bola. Para ter posse de bola, você precisa roubar a bola do adversário. Então teve muito, mais uma vez, como eu usei a expressão no dia de Brasil e Paraguai, tem uma carta de intenções que é muito bem escrita. Daí a você transformar num grande time vai a uma distância. Deu confiança. O Casemiro foi líder do grupo da seleção brasileira nos melhores momentos do Tite e nos piores momentos também, quando o Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, estava claramente com uma doença e os jogadores queriam muito que a Copa América de 2021 não fosse aqui por causa da pandemia. Havia a promessa de que não seria, e à tarde, de manhã era a promessa de que não seria, à tarde Copa América no Brasil. E aquela relação criou um problema muito grande de ambiente dentro da seleção. O Casemiro traz isso de volta para reconstruir um ambiente e sai do jogo ontem dizendo: o mais importante é que a gente está vendo que as pessoas em torno da seleção, a torcida, o Maracanã, que estava bonito, não estava lotado, mas estava muito bonito, com 57.300 torcedores, essas pessoas estão percebendo que o Brasil pode ser campeão do mundo outra vez. Então está recuperando a confiança. Esse momento é disso. Não é para você falar, fez 3-0, era para fazer 6. Só fez 3-0 porque o Chile está em último lugar. Não, é construir um novo time. Um novo time e um novo ambiente. E por causa disso eu gostei bastante. Bom, PVC, nós temos um outro assunto também, que foi a decisão do STJD, a condenação, né, do jogador Bruno Henrique. Quero te ouvir a respeito disso. Como você estava explicando para a gente, esse é um primeiro julgamento, né? Vai ter recurso, mas no recurso o Flamengo vai tentar descaracterizar a falta de ética. Para entender o que aconteceu, tem uma falha no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que faz com que a gente saia frustrado desse julgamento. E veja, o Bruno Henrique podia até ter sido absolvido. Só que o tribunal não o considerou inocente, né? O que aconteceu foi que os advogados do Flamengo descaracterizaram o artigo 243, que podia dar punição de 760 dias, dizendo que não houve prejuízo deliberado ao clube que ele defende. O Aleph Manga, que jogava no Coritiba, pegou 760 dias de suspensão pelo mesmo artigo, com a diferença de que o Aleph Manga tinha recebido dinheiro. Mas 760 era a pena máxima, podia ter uma pena intermediária. Acontece que o Flamengo conseguiu descaracterizar esse artigo e foi julgado por falta de ética esportiva. O que acontece? Tem uma falha no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é a não inclusão de um artigo chamado manipulação, ou fraudar apostas esportivas, fraudar jogos e beneficiar apostadores. É uma legislação que tem que ser especificada, porque o caso é novo. Então, do ponto de vista jurídico, o tribunal vai se defender e dizer: não, mas eu não podia fazer mais do que isso quando descaracterizou o artigo 243. Ok. Mas então tem que servir, no mínimo, para você perceber que tem uma falha na legislação e corrigi-la, urgente. Porque esses casos são... O que não pode acontecer, e aconteceu ontem, foi sair do julgamento com a sensação de impunidade aumentada, ampliada.
Isso que a sociedade não pode ter. O entendimento de que não vai acontecer nada se eu fraudar apostas esportivas, essa coisa que não devia existir, mas existe, porque está todo mundo jogando num site em Liechtenstein pelo seu próprio celular aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e Belo Horizonte. A impressão que se tem é que a lei não diz isso, mas há um atenuante para quem joga bem. Porque se você pegar jogadores de um futebol de segunda divisão, você olha a lista das punições, é uma lista que vai de 720 dias, 360 dias, jogador banido. Claro que a gente também tem que pensar e olhar que tem jogadores que cometeram outros crimes, né, dentro desse processo, como você disse, pegaram dinheiro, inclusive. Ganharam dinheiro em cima disso e tal. Mas a impressão que você tem é que assim, o fato de jogarem muito bem, serem de destaque, isso vira um atenuante no crime cometido, né? Mas enfim. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Você falou do Aleph Manga. O Aleph Manga não pegou 360 dias? Ah, pegou 360 dias, eu falei 700. A pena podia chegar a 760. Ele pegou 360 dias, eu acho que é a desculpa. máxima, né, que pega. É isso. É isso, né? Tá no 360 e o dobro. 360 a 720. Desculpa e muito obrigado. Não, imagina. Não, é porque eu hoje de manhã cedinho eu fui buscar a lista dos jogadores punidos. Até para ver se essa tese do atenuante da pena é jogar bem e jogar em grande clube, né? Que é enfim, que eu inventei aqui agora, mas enfim. E é o que a gente vê. Jogadores dos times pequenos todos foram punidos aí por uma quantidade enorme. Tem que servir para corrigir a legislação. É urgente. Porque os casos são novos diante do que a gente não tinha de apostas esportivas como está acontecendo agora. E o que vai acontecer com o Bruno Henrique é que ele vai jogar o Campeonato Brasileiro com suspensão, suspendendo a pena temporariamente até recorrer. Quando recorrer, terminou o Campeonato Brasileiro e ele não cumpre mais a pena. E como é por dias, ele pode jogar Libertadores. Amigo, um abraço pra Mesmo você. Que não tenha recurso. Valeu. Até segunda, bom fim de semana. Até. Valeu.